Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Estudos sobre a histeria de Joseph Breuer e Sigmund Freud. Considerações teóricas, Breuer. 4. Estados hipnoides. Quando, em nossa comunicação preliminar, apresentamos a tese de que a base condição sine qua non da histeria é a existência de estados hipnoides, estávamos desprezando o fato de que Moebius já dissera exatamente a mesma coisa em 1890. A condição necessária para a atuação, patogênica, das ideias, por um lado, uma predisposição inata, isto é, uma disposição histérica, e, por outro, um peculiar estado mental. Podemos apenas formar uma ideia imprecisa desse estado mental. Deve assemelhar-se a um estado de hipnose, deve corresponder a alguma espécie de vazio da consciência em que uma ideia emergente não depara com qualquer resistência por parte de outra, no qual, por assim dizer, o campo está livre para a primeira ideia que vier. Sabemos que esse tipo de estado pode ser acarretado não somente pelo hipnotismo, como também pelo choque emocional, susto, cólera, etc., e por fatores que esgotam as forças, privação do sono, fome, etc. Moebius, 1894, 17. O problema para cuja solução Moebius fazia aqui uma abordagem preliminar é o da geração de manifestações somáticas pelas ideias. Ele recorda nesse ponto a facilidade com que isso pode ocorrer sob hipnose e considera análoga à atuação dos afetos. Nosso conceito sobre a atuação dos afetos, um tanto diferente, foi plenamente explicado atrás. Não preciso, portanto, penetrar ainda mais na dificuldade existente na suposição de Moebius de que, na raiva, há um vazio da consciência, o que reconhecidamente existe no pavor e na angústia prolongada, ou na dificuldade mais geral de traçar uma analogia entre o estado de excitação num afeto e o estado quiescente na hipnose. Recorreremos mais adiante, contudo, a essas observações de Moebius, que em minha opinião contêm uma verdade importante. A nosso ver, a importância desses estados que se assemelham à hipnose, os estados hipnoides, reside além disso e principalmente na amnésia que os acompanha e em seu poder de provocarem a divisão da mente, que logo examinaremos e que é de fundamental significação para a grande histeria. Ainda atribuímos essa importância aos estados hipnoides, mas devo acrescentar uma ressalva substancial à nossa tese. A conversão, a produção ideogênica de fenômenos somáticos, também pode ocorrer independentemente dos estados hipnoides. Freud encontrou na amnésia deliberada de defesa uma segunda fonte, independente dos estados hipnoides, para a formação de complexos representativos que são excluídos do contato associativo. Mas ao aceitar essa ressalva, ainda sou de opinião que os estados hipnoides são a causa e a condição necessária de muitas, na realidade da maioria, das histerias grandes e complexas. Antes de mais nada, é claro, devem-se enumerar entre os estados hipnoides as auto-hipnoses verdadeiras, que só se distinguem das hipnoses artificiais pelo fato de se originarem de modo espontâneo. Encontramo-las em grande número de histerias plenamente desenvolvidas, ocorrendo com variada frequência e duração, e muitas vezes alternando-se rapidamente com estados de vigília normais, confronte com casos clínicos 1 e 2. Em virtude da natureza quase onírica de seu conteúdo, muitas vezes merecem o nome de delirium hystericum. O que acontece durante os estados auto-hipnóticos está sujeito à amnésia mais ou menos total na vida de vigília, ao passo que é completamente recordado na hipnose artificial. Os produtos psíquicos desses estados e as associações que se formaram neles são impedidos pela amnésia de qualquer correção durante o pensamento de vigília, e como na auto-hipnose a crítica e o controle provocados por outras ideias se reduzem, e em geral desaparecem quase por completo, os mais loucos delírios podem emergir dela intactos por longos períodos. Assim, quase só nesses estados é que surge uma relação simbólica, um tanto irracional e complicada, entre a causa precipitante e o fenômeno patológico, que, na verdade, muitas vezes se baseia nas mais absurdas semelhanças fonéticas e associações verbais. A ausência de crítica nos estados auto-hipnóticos explica por que deles surgem autossugestões com tanta frequência, como, por exemplo, quando uma paralisia fica como sequela após um ataque histérico. Mas, e isso talvez apenas se deva ao acaso, quase nunca deparamos, em nossas análises, com um exemplo de um fenômeno histérico que se tenha originado assim. Sempre a vimos acontecer, não menos na auto-hipnose do que fora dela, como resultado do mesmo processo, a saber, a conversão de uma excitação afetiva. Seja como for,
Essa conversão histérica verifica-se mais facilmente na auto-hipnose do que no estado de vigília, do mesmo modo que as representações sugeridas se realizam fisicamente, como alucinações e movimentos, com muito mais facilidade na hipnose artificial. Não obstante, o processo de conversão da excitação é em essência idêntico ao descrito acima. Uma vez que tenha ocorrido, o fenômeno somático se repete se o afeto e a auto-hipnose ocorrerem simultaneamente. E nesse caso, é como se o estado hipnótico fosse evocado pelo próprio afeto. Por conseguinte, desde que haja uma alternância nítida entre a hipnose e a vida de vigília plena, o sintoma histérico permanece restrito ao estado hipnótico e é nele fortalecido pela repetição. Além disso, a representação que lhe deu lugar fica isenta de correção pelos pensamentos de vigília e pela sua crítica, precisamente porque nunca emerge na vida lúcida de vigília. Assim, com Annan, caso clínico 1, a contratura do braço direito, que se associava em sua auto-hipnose com o afeto de angústia e com a representação da cobra, permaneceu durante 4 meses restrita aos momentos durante os quais ela se encontrava num estado hipnótico, ou, se considerarmos esse termo inapropriado para as absências de duração muito curta, um estado hipnoide, embora se repetisse com frequência. A mesma coisa aconteceu com outras conversões que se verificaram em seu estado hipnoide, e dessa forma, o grande complexo de fenômenos histéricos organizou-se num estado de completa latência e veio a revelar-se quando seu estado hipnoide se tornou permanente. Os fenômenos assim surgidos só emergem na consciência lúcida quando a divisão da mente, que examinarei depois, já foi concluída, e quando a alternância entre os estados de vigília e hipnose foi substituída por uma coexistência entre os complexos representativos normais e os hipnoides. Será que existem estados hipnoides dessa natureza antes de o paciente adoecer? Como aparecem eles? Muito pouco posso dizer a respeito disso, pois afora o caso de Annan, não dispomos de qualquer observação que possa lançar luz sobre esse ponto. Parece certo que, no caso dela, a auto-hipnose teve seu terreno preparado por devaneios habituais e foi plenamente estabelecida por um afeto de angústia prolongado, o qual, por si só, teria sido a base de um estado hipnoide. Não nos parece improvável que este processo seja válido de um modo bastante geral. Uma grande variedade de estados conduz à ausência da mente, mas apenas alguns deles predispõem à auto-hipnose ou logo passam para ela. Sem dúvida, um investigador profundamente absorto num problema fica anestesiado até certo ponto, não formando qualquer percepção consciente de grandes grupos de suas sensações, e o mesmo se aplica a qualquer um que esteja usando ativamente sua imaginação criadora, confronte com ao teatro particular a Annan. Mas em tais estados, um intenso trabalho mental é executado e a excitação liberada pelo sistema nervoso é consumida nesse trabalho. Nos estados de distração e devaneio, por outro lado, a excitação intracerebral cai abaixo de seu nível lúcido de vigília. Esses estados bordejam a sonolência e se convertem em sono. Se, durante tal estado de absorção e enquanto o fluxo de representações é inibido, um grupo de representações de tonalidade afetiva estiver em ação, criará um alto nível de excitação intracerebral que não será consumida pelo trabalho mental e ficará à disposição do funcionamento anormal, como a conversão. Assim, nem a ausência da mente há durante o trabalho intenso, nem os estados crepusculares destituídos de emoção são patogênicos. Por outro lado, os devaneios carregados de emoção e os estados de fadiga decorrentes de afetos prolongados são patogênicos. As ruminações de um homem cheio de preocupações, a angústia de uma pessoa que esteja velando a cabeceira de um doente que lhe é caro e os devaneios dos amantes são estados desta segunda natureza. A concentração no grupo afetivo de representações começa por produzir uma ausência da mente. O fluxo de representações torna-se gradualmente mais lento e, por fim, quase para, mas a representação afetiva e seu afeto permanecem ativas, por conseguinte, também há grande quantidade de excitação que não está sendo consumida funcionalmente. A semelhança entre essa situação e os determinantes da hipnose parece inconfundível. O indivíduo que vai ser hipnotizado não precisa realmente adormecer, isto é, sua excitação intracerebral não precisa mergulhar ao nível do sono, mas seu fluxo de representações deve ser inibido. Quando isso acontece, toda a massa de excitação fica à disposição da representação sugerida. É dessa maneira que a auto-hipnose patogênica parece surgir em algumas pessoas, através da introdução de afeto num devaneio habitual.
Essa talvez seja uma das razões por que, na anamnese da histeria, deparamos tão frequentemente com os dois grandes fatores patogênicos de estar apaixonado e cuidar de doentes. No primeiro, os pensamentos saudosos do indivíduo sobre a pessoa amada ausente criam nele um estado de espírito arrebatado, fazem com que seu ambiente real se esmaece e então levam seu pensamento a um estado de paralisação carregado de afeto. Já no cuidar de doentes, a quietude pela qual o indivíduo se vê rodeado, sua concentração num objeto, sua atenção fixada na respiração do paciente, tudo isso garante precisamente as condições exigidas por muitas técnicas hipnóticas e enche o estado crepuscular assim produzido com o afeto de angústia. É possível que esses estados difiram apenas quantitativamente das auto-hipnoses verdadeiras e que se transformem nelas. Uma vez que isso tenha acontecido, o estado semelhante à hipnose se repete muitas vezes ao surgirem as mesmas circunstâncias, e o indivíduo, em vez dos dois estados normais da mente, possui três: o estado de vigília, o de sono e o hipnoide. Verificamos que a mesma coisa acontece quando a hipnose artificial profunda é com frequência provocada. Não sei dizer se os estados hipnóticos espontâneos podem também ser gerados sem que haja intervenção de um afeto dessa maneira, como resultado de uma predisposição inata, mas considero muito provável. Quando vemos a diferença de suscetibilidade à hipnose artificial tanto entre pessoas sadias como entre doentes, e vemos quão facilmente é provocada em algumas delas, parece razoável supor que em tais pessoas ela também possa aparecer de modo espontâneo. E talvez seja necessária uma predisposição para isso para que um devaneio possa transformar-se numa auto-hipnose. Estou, portanto, longe de atribuir a todos os pacientes histéricos o mecanismo gerador que nos foi ensinado por Anna O. Refiro-me antes a estados hipnoides do que à hipnose em si porque é muito difícil estabelecer uma demarcação clara desses estados, que desempenham um papel tão importante na gênese da histeria. Não sabemos se os devaneios, descritos acima como estágios preliminares da auto-hipnose, não podem eles próprios ser capazes de produzir o mesmo efeito patológico que a auto-hipnose, e se os mesmos também não podem aplicar-se a um afeto prolongado de angústia. Por certo que isso se aplica ao medo. Visto que o medo inibe o fluxo de representações ao mesmo tempo em que uma representação afetiva, de perigo, está muito ativa, ele oferece um paralelo completo a um devaneio carregado de afeto e uma vez que a lembrança da representação afetiva que sempre se renova, continua a estabelecer esse estado mental, passa a existir um amedo hipnoide, em que a conversão é promovida ou estabilizada. Temos aí o estágio de incubação da histeria traumática no sentido estrito da expressão. Uma vez que a possibilidade de agrupar com a auto-hipnose estados mentais tão diferentes, embora compatíveis entre si nos aspectos mais importantes, parece desejável adotar a expressão ahipnoide, que dá ênfase a essa semelhança interna. Ela resume o conceito, apresentado por Moebius no trecho citado anteriormente. Acima de tudo, porém, essa expressão aponta para a própria auto-hipnose, cuja importância na gênese dos fenômenos histéricos repousa no fato de que ela torna a conversão mais fácil e protege, pela amnésia, as representações convertidas de se desgastarem, proteção esta que acaba por levar a um aumento da divisão psíquica. Quando um sintoma somático causado por uma representação é repetidamente desencadeado por ela, poderíamos esperar que os pacientes inteligentes e capazes de autoobservação ficassem conscientes da vinculação, eles saberiam por experiência que a manifestação somática aparecia ao mesmo tempo que a lembrança de um fato específico. O nexo causal subjacente, na verdade, é desconhecido deles, mas todos nós sempre sabemos qual é a representação que nos faz chorar, rir ou enrubescer, ainda que não tenhamos a mais leve compreensão do mecanismo nervoso desses fenômenos ideogênicos. Algumas vezes os pacientes realmente observam a conexão e estão conscientes dela. Por exemplo, uma mulher pode dizer que seu ataque histérico branco, tremores e palpitação, talvez, provém de alguma grande perturbação emocional e se repete quando, e somente quando, algum fato faz com que ela se lembre disso. Mas este não é o caso com muitos ou, na verdade, com a maioria dos sintomas histéricos. Mesmo os pacientes inteligentes não estão conscientes de que seus sintomas surgem como resultado de uma representação e os consideram manifestações físicas independentes. Se fosse de outra forma, a teoria psíquica da histeria já teria alcançado uma idade respeitável. Seria plausível acreditar que,
Embora os sintomas em questão fossem originalmente deugênicos, a repetição deles os tornou, para usar o termo de Romberg 1840, 192, gravados no corpo, e agora não mais se baseariam num processo psíquico, e sim em modificações no sistema nervoso ocorridas nesse meio tempo, ter-se-iam tornado sintomas independentes e genuinamente somáticos. Esse conceito não é, em si mesmo, nem insustentável nem improvável. Mas creio que a nova luz que nossas observações lançaram sobre a teoria da histeria reside precisamente em ter ela demonstrado que essa visão é insuficiente para sustentar os fatos, pelo menos em muitos casos. Vimos que sintomas histéricos dos mais variados tipos, que datavam de muitos anos, desapareciam imediata e permanentemente quando conseguíamos evocar com clareza a lembrança do fato que os havia provocado e despertar seu afeto concomitante, e quando a paciente havia descrito tal evento com os maiores detalhes possíveis e traduzir o afeto em palavras. Os casos clínicos relatados nessas páginas fornecem algumas provas em apoio de tais asserções. Podemos inverter a máxima incessante causa cessat effectus incessando a causa cessa o efeito e concluir dessas observações que o processo determinante, isto é, a recordação dele, continua a atuar durante anos, não indiretamente, através de uma cadeia de elos causais intermediários, mas como uma causa diretamente liberadora. Do mesmo modo que um sofrimento psíquico que é recordado na consciência de vigília ainda provoca uma secreção lacrimal muito depois do acontecimento. Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Mas se esse for o caso, se a lembrança do trauma psíquico tiver que ser considerada tão atuante quanto um agente contemporâneo, como um corpo estranho muito depois da sua entrada forçada, e se, não obstante, o paciente não tiver nenhuma consciência de tais lembranças ou do surgimento delas, então deveremos admitir que as representações inconscientes existem e são atuantes. Além disso, quando chegamos a analisar os fenômenos histéricos, não encontramos apenas essas representações inconscientes em isolamento. Devemos reconhecer o fato de que na realidade, como foi demonstrado pelo valioso trabalho executado por pesquisadores franceses, grandes complexos de representações e processos psíquicos complicados e de importantes consequências permanecem inteiramente inconscientes num grande número de pacientes, e coexistem com a vida mental consciente. Devemos reconhecer que há algo que se pode chamar de divisão da atividade psíquica, e que isso é de valor fundamental para nossa compreensão das histerias complicadas. Talvez me seja permitido explorar bem mais amplamente essa região difícil e obscura. A necessidade de estabelecer o significado da terminologia aqui empregada talvez justifique, até certo ponto, a discussão teórica que se segue. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.